De segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Bem-vindos, amigos, a Mosaico por radioletras.com. Nesta terça-feira, 25 de agosto de 2020, começamos o Mosaico de hoje com a palavra de Gilson Alencar. A palavra de hoje: ocaso. O-C-A-S-O. Ocaso é um substantivo que significa pôr do sol, no sentido figurado, fase de decadência ou fim, a queda de algo, momento em que algo termina ou chega ao seu limite. Por exemplo, especialmente gosto de contemplar o ocaso no outono. O descuido financeiro foi o motivo do ocaso da empresa. Gilson Alencar para radioletras.com. Obrigado, Gilson. E agora vamos a um conto do Bombaiá. Astro Gildo, fala aí, Astro. Olá, Raul. Satisfação participar do programa Mosaico da Rádio Letras. Sou Astro Gildo Miyagi, escritor, e vou ler para vocês Jurandir Barroso e a Barca Riachuelo, do meu livro A Curva do Vento. Quando o sol despejou os primeiros raios no leito do rio, João Bispo levantava a cortina de lona que circundava a barraca Riachuelo, uma das mais conhecidas que navegava no Rio São Francisco. Recolhido as âncoras e ligado o grande motor a diesel, vinhetas de sino pediam as marchas ao maquinista. O ronco do motor mostrava-se seco e rápido ou engrossava-se em marcha de força para enfrentar a correnteza. Vivia-se a fase áurea do Rio da Integração Nacional. A Riachuelo iniciava a apologia de romper as águas rio acima, cruzando com restos de vegetação e até árvores inteiras, quedadas com as barreiras que se desprendiam das margens. João Moitinho, comandante da embarcação, ouviu batidas na porta da cabine. Era Jurandir Barroso, comerciante conhecido em todo o Vale do São Francisco, propriedade da barca Riachuelo, que perguntou: Moitinho, não viu pessoas assinando com pano branco ali na beirada do rio? Se alguém pede para parar é porque está precisando de alguma coisa, moço. Moitinho desculpou-se, não vira o aceno. Pediu marcha de força ao maquinista, a barca virou à esquerda e já se preparava para atracar num pequeno porto. Logo, o marinheiro salta a terra e amarra grossa corda no barrote de madeira, fincado no solo poroso. Jurandir Barroso dá um bom dia amistoso. Pois não, meu amigo, quem é que manda? Era um casal de barranqueiros. Manifestaram-se. Louvado seja Deus! Queremos que nos leve até o bom Jesus da Lapa. Barroso lembrou que se vivia as festas em louvor do bom Jesus, padroeiro da igreja da Gruta da Lapa, 6 léguas rio acima. Acatou o pedido. Pode entrar. A barca baixou as pranchas aos romeiros. A mulher foi a primeira a entrar. O homem, cabelos esbranquiçados, relutava ao lado de um jumento, segurando-o pelo cabresto. Parecia esperar uma decisão. Barroso chamou-o. Vamos, senhor, entra. O homem humilde suplicou. Posso subir com meu jumento? É manso, só faz o que mando. Barroso relutou na resposta. Criou-se expectativa aos marinheiros. Deixaria ou não o homem entrar na Riachuelo com jegue? Ciente da obrigação de impor limites, Barroso decidiu.
Leva o senhor e sua família toda, mas o jumento não posso transportar. A capitania dos portos é quem diz as regras. Permite até que se encha o convés de bois, desde que não tenha mercadoria. E neste momento o convés está cheio de querosene, rapadura, feijão, farinha e cachaça. Então, meu amigo, não posso levar o seu jumento. Marejando os olhos, o homem acenou a cabeça, concordando. Retirou o cabresto do animal, levantou as mãos e disse: Vá para casa, Veloz. Bom entendedor, o jumento Veloz fez meia volta e subiu devagar o barranco do porto, enquanto seu dono marejava os olhos e acessava a prancha da barraca Riachuelo, com destino à Gruta do Bom Jesus. Prancha recolhido, o comandante pediu marcha e a barca ganhou o canal do rio, carregada com mercadorias que seriam comercializadas nas barrancas ou trocada por fardo de pluma de algodão, pele de animal, a exemplo de jacaré, gato selvagem, de vez em quando até de onça. Chegando ao porto de Bom Jesus da Lapa, o casal de romeiros pegou as trouxas e perfilou-se na frente de Jurandir. O homem perguntou quanto devia pelo transporte. Jurandir serenamente pediu pagamento. Não precisam pagar nada. Na frente do Bom Jesus, peçam vida e saúde para todos que trabalham nesta barca. Dito o pagamento, a mulher jogou-se de joelhos pedindo a Bom Jesus que protegesse para sempre Jurandir e toda a sua família. Jurandir disse amém em agradecimento. Moitinha pediu marcha e a barca Riachuelo singrava as águas do então grande rio São Francisco, com destino ao próximo porto. Bela a lição de Jurandir Barroso. Muito bem, por Jurandir Barroso. Obrigado, Astro. Radioletras.com e Mosaico começa hoje com um novo ciclo. Rádio Serviço, Rádio Comunicação, Rádio Emissão. E aqui em Radio Letra todas as vozes falam. Por isso, a partir de hoje, começamos com um ciclo de entrevistas de pessoas ligadas à literatura, à arte, à cultura. Escutem. Olá, meu nome é Gilbson Alencar. Hoje vou entrevistar para a radioletras.com a bibliotecária e gestora cultural Cleide Soares. Ela é chefe da Biblioteca da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Cleide também é coordenadora internacional do movimento Grito do Livro. Foi conselheira regional de cultura do Plano Piloto e titular do Colegiado de Livro e Leitura do DF e do Conselho Nacional de Política Cultural. Atuou ainda como coordenadora nacional de leitura do Ministério da Cultura e coordenadora geral de cultura do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Cleide, como andam as políticas voltadas para a cadeia produtiva do livro em Brasília? O que há de bom, o que está ruim e o que precisa ser feito para melhorar? Olá, Gilbson. Quero agradecer a oportunidade de estarmos conversando sobre a nossa área de livro, leitura e literatura. É um prazer estar com vocês. Então, a nossa área de livro e leitura, ela não está no foco das atenções neste momento nas políticas de cultura do Distrito Federal, porque estamos enfrentando esta fase de emergência cultural e aí nenhum segmento cultural está tendo uma atenção especial. Então, o que está acontecendo é que a cadeia produtiva do livro e leitura, ela está até passando por uma fase difícil, porque nós estamos aí com livrarias sendo fechadas, né? Aqui em Brasília, por exemplo, a livraria Leitura do Pier 21 acaba de fechar, a livraria do Conjunto Nacional também fechou.
Então estamos passando por um momento complicado, mas eu creio que em breve nós teremos aí um fôlego no setor produtivo. Precisamos fazer sempre aí uma pressão, uma presença, na verdade, junto ao poder público, para que a nossa área não permaneça nessa situação de falta de atenção, porque daqui a pouco essa pandemia passa e a gente precisa estar com as nossas propostas claras para discutir com o governo. Um outro aspecto importante a ser ressaltado é que o nosso segmento precisa se organizar para propor à Secretaria de Cultura editais de apoio à criação literária, à edição de livros. Eu acho que temos aí um tempo aí para articular o que poderá ser feito. Eu creio que o momento é oportuno para isso aí e também para a gente preparar esses editais, fazer uma proposta contundente, clara para o setor produtivo do livro e leitura. E essa parte produtiva é parte da edição de livros, da criação, e é bem importante estarmos juntos nesse momento. E na esfera federal, a Secretaria de Cultura do atual governo tem feito algo em favor do livro e da literatura nacional? Em âmbito federal, nós temos um desmonte na cultura em vários aspectos, desde a extinção do Ministério da Cultura. Hoje, a Secretaria de Cultura do governo federal é uma área apenas do Ministério do Turismo. Isso fragiliza todo o segmento cultural, todas as áreas da cultura. E isso não é diferente para a nossa área de livre leitura. Então, no momento, nós estamos com dificuldades muito grandes para a área do livre leitura, especialmente porque o governo federal encaminhou a proposta de tributação da edição de livros, uma tributação aí para a produção de livros no Brasil. Isso aí está gerando um desconforto, uma preocupação muito grande no meio literário, porque nós temos a seguinte realidade: a Constituição ela tratou sobre a desoneração fiscal na produção de livros e jornais, mas isso muito relacionado ao papel. E outros tributos continuaram existindo. Quando foi em 2003, a lei do livro desonerou a parte também produtiva, e aí nós ficamos sem a obrigação tributária do ICMS e do IPI. E aí de 2003 para cá nós não temos esses impostos, o que teria que ter uma contrapartida das editoras, que era a manutenção de um fundo de apoio à literatura, um fundo de apoio ao incentivo à leitura e também a redução do preço do livro. De fato, isso não ocorreu. Então, a cadeia de livro, ela não deu a contrapartida que a sociedade esperava. Então, assim, vários de nós, militantes da área da leitura, sentiu muito isso, porque não houve a contrapartida do mercado, das editoras e das grandes distribuidoras em apoiar aí o incentivo à leitura no Brasil. Isso ficou uma dívida aí social. E agora o governo está cobrando isso, quer voltar à tributação, já que não houve essa contrapartida. Então, mas isso tudo está gerando desconforto social. Vamos ver o que vai acontecer, porque, embora muitos não saibam, mas essa tributação ela acabou em 2003. Então, antes se pagava esses impostos. Aí vamos ver qual é a extensão do impacto tributário. Vamos ver o que o governo quer tributar, quais as fases, e
E aí a gente vai saber exatamente como que isso vai impactar na área do livro leitura. Mas nós não tivemos redução no preço do livro. É importante deixar isso claro. O livro continua muito caro no Brasil, mesmo sem pagar impostos. Hoje a classe C e D não consegue comprar livro. É muito caro o livro. O livro não baixou. O que nós tivemos aí no mercado foram livros clássicos que não pagam mais direito autoral, que baixou o preço. Então eles fizeram algumas edições populares, muito poucas, mas você não vê uma obra de lançamento, por exemplo, com baixo preço. O livro é muito caro no Brasil. E nós precisamos que as editoras firmem compromisso, porque até agora os autores não se beneficiaram dessa desoneração que foi feita de 2003 até agora. Os autores não se beneficiaram e a sociedade não se beneficiou. Só o mercado que se beneficiou. E realmente isso aí é uma medida que precisa ser discutida. Então muita gente está fazendo abaixo-assinado e fazendo um monte de coisa, mas tem que se discutir como vai ser feito no Brasil, porque nós não ganhamos nada com a falta de tributação do livro leitura até hoje. Você já foi conselheira regional de cultura do Plano Piloto. Como essa instância funciona e qual a importância dela para o fomento de políticas públicas culturais no DF? Os conselhos regionais de cultura, eles são instituídos em cada cidade do DF, em cada região administrativa. Nós temos um papel muito importante. O conselheiro, ele faz a discussão sobre o que é emergencial, o que é importante para a sua cidade. Discute sobre os espaços culturais, sobre as ações da administração regional relacionadas à cultura. Inclusive, os conselheiros indicam a lista tríplice para a escolha do gerente de cultura. Isso tudo a partir da criação da Lei Orgânica da Cultura. Isso foi uma conquista que a sociedade do Distrito Federal conseguiu, o movimento cultural conseguiu com a Lei Orgânica da Cultura, que foi sancionada em dezembro de 2017. A partir daí, os conselhos tiveram outro papel, nós tivemos uma eleição e os conselheiros passaram a assumir responsabilidades muito importantes para a cultura em cada localidade. São eleitos 9 representantes, sendo que 8 deles com atuação na cultura e um representante que é liderança comunitária de qualquer área. Então, essas 9 pessoas reúnem, discutem sobre o que é importante ser feito na região administrativa e monitora essa realização e os programas no âmbito da administração regional. E a coordenação dos conselhos regionais é feita pelo Conselho de Cultura do Distrito Federal, que é um conselhão que é instância da Secretaria de Cultura. Todos os conselhos são parte do sistema de cultura do Distrito Federal. Então, é uma cadeia muito boa de participação da sociedade na discussão e na implementação das políticas de cultura para a cidade como um todo. Porque cada conselho regional faz parte também de uma macro-região e essa macro-região, que é formada por um conjunto de RAs, também influenciam nas decisões do Conselho de Cultura do Distrito Federal. Então, assim, é uma cadeia muito bacana, muito importante de participação, de controle social. É importante dizer que, a partir agora, em 2021, no ano que vem, nós temos um avanço importante no orçamento do Distrito Federal, porque foi aprovado agora, para a lei orçamentária do Distrito Federal, que 30% dos recursos da administração regional, 30% dos recursos arrecadados pela administração regional serão necessariamente empregados na área cultural. Então, a gerência de cultura passará a contar com um orçamento melhor para atuar. E os conselhos é quem vão
fazer essa discussão, fazer a decisão junto com o gerente de cultura de como esse orçamento será aplicado. Então, assim, é uma instância importante. Nós estamos com inscrições abertas agora para essas candidaturas. É importante que cada cidade se organize para ter os conselheiros, porque precisamos eleger pelo menos 9, porque, na verdade, são 18 cadeiras, porque assim, são 9 titulares e 9 suplentes que vão participando também das reuniões efetivamente, mas pelo menos 9 tem que ter, senão a cidade vai ficar sem conselho de cultura. Temos notícias de que alguns órgãos públicos aqui em Brasília estão fechando suas bibliotecas físicas, alegando, entre outras coisas, economia de recursos, e mantendo apenas, quando mantém, as bibliotecas virtuais. Você que é chefe da biblioteca da Câmara Legislativa do DF, acha que a tendência é mesmo o desaparecimento das bibliotecas físicas ou não? Ambas coexistirão. Ainda sobre esse assunto, qual a importância das bibliotecas físicas para a sociedade? Gilberson, são 2 tipos de bibliotecas muito distintos e é importante que os 2 tipos se mantenham, porque será um grande retrocesso para o Brasil o fechamento de bibliotecas físicas, porque ela cumpre um papel diferente da biblioteca virtual. Uma biblioteca física, ela existe para agregar pessoas em torno do conhecimento, ela tem um acervo em papel e acervo virtual para oferecer aos leitores. As bibliotecas físicas constituem espaços importantes, porque elas abrigam acervos históricos, acervos atuais e um espaço de leitura que é muito necessário. Eu, por exemplo, na minha biblioteca, a biblioteca que eu atuo na Câmara Legislativa, ela é uma biblioteca muito demandada, ela presta um bom serviço. Então, assim, é necessário que as bibliotecas no Brasil também assumam um papel mais importante para a sua comunidade. Não adianta mantermos bibliotecas como muitas que existem, que é apenas livros mal organizados, desleixados, sem atualização, espaços que não são agradáveis. E esse tipo de biblioteca já não funciona há muito tempo. As pessoas já não frequentam esse tipo de biblioteca. O que nós precisamos é ter uma política de valorização e de investimento nas bibliotecas existentes e nas que vão abrir. Todas as cidades precisam de ter boas bibliotecas. Infelizmente, no Distrito Federal, nós temos muita precariedade na oferta desse serviço. Nós precisamos melhorar isso. Então, bibliotecas são as físicas e virtuais, elas são muito diferentes, elas cumprem papéis muito diferentes. Por exemplo, as bibliotecas virtuais, elas oferecem um acervo para você consultar, um acervo limitado, nem todo livro está autorizado aí para o ambiente virtual na íntegra, então ele nunca vai substituir o livro em papel, porque tem muitos livros, que a própria proteção dos direitos autorais não permite que esse livro vá ser disponibilizado numa biblioteca virtual. Então, o acervo é limitado. Nós precisamos ter as bibliotecas físicas para atender aos leitores. A Biblioteca da Câmara Legislativa, por exemplo, ela recebe bastante pessoas da comunidade, pessoas que vão estudar para concurso, pessoas que frequentam diariamente a biblioteca como se fosse um trabalho delas. Chegam de manhã, passam o dia inteiro na biblioteca, param um pouquinho para almoçar, lá mesmo a gente tem uma copinha para as pessoas poderem almoçar, elas esquentam a comida. Então, assim, biblioteca é um espaço muito importante, inclusive na Europa e nos Estados Unidos é muito comum a gente ver filas aguardando as bibliotecas abrirem.
Nós temos que ter essa valorização dos espaços, são muito importantes. Em alguns lugares dos Estados Unidos você paga $10 para estacionar durante 1 hora ou 2 horas, ou depende, cada lugar tem a sua tabela, mas assim, são espaços muito valorizados. O que nós precisamos realmente de uma política que melhore a oferta de serviços nas bibliotecas públicas e também nas especializadas e outras. Mas uma biblioteca não substitui a outra. Nós precisamos das físicas e das virtuais, porque elas cumprem papéis totalmente diferentes. O que é o movimento Grito do Livro, coordenado por você? Quando e onde surgiu esse movimento? O Grito do Livro é um movimento de pessoas no Brasil e também em alguns outros países que faz articulação com o governo e com a sociedade para implementação de políticas de livre-leitura que defendem direitos da sociedade relacionados ao acesso ao livre-leitura e às bibliotecas. Esse movimento começou em 2012, a partir de bate-papo entre pessoas que estavam interessadas em levantar a bandeira do livro da leitura como bandeira de luta mesmo. Então, nós temos pessoas na Paraíba, no Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo, vários estados que são pessoas que usam esse termo Grito do Livro para poder se apresentar nas reuniões e representar os anseios de comunidades ou de segmentos sociais. Por exemplo, nós temos movimento LGBT excluído dessas áreas que começam a fazer uma articulação a partir do Grito do Livro. Nós temos uma articulação com comunidades de fronteira entre o México e Estados Unidos. A fronteira do México e Estados Unidos são pessoas que são deportadas, que junto com a relação com o projeto Bibliotecas Hermanas do México, a gente organiza os direitos de acesso à leitura dessas pessoas. E temos também no Timor-Leste, vários outros lugares. Então, o movimento do livro ele é de articulação, é um movimento social, em que se levanta a bandeira, principalmente vinculada ao Grito dos Excluídos, que é um movimento também internacional, o Grito dos Excluídos, que pedem mais direitos e menos privilégios para a sociedade. Então, é um movimento assim, informal, é um coletivo informal que chama atenção para as necessidades das políticas de livre-leitura. No Distrito Federal, por exemplo, o Grito do Livro já articulou e reforçou o retorno da Feira do Livro de Brasília, que passou por algumas edições sem ser feitas. Então, o Grito do Livro se juntou a outros movimentos e fez parte, inclusive, da coordenação de 2 edições da Feira do Livro, que foi a de 2016 e 2017, depois de várias edições sem ser feitas. O Grito do Livro também fez a formação de agentes de leitura como mediadores culturais no Distrito Federal, em 2018, e vem articulando políticas públicas para essa área. É um movimento informal e que as pessoas que têm interesse encontram nessa bandeira um lugar para reivindicar mais direitos e menos privilégios na área de livre-leitura. Também o Grito do Livro levou ao Fórum Social Mundial o Manifesto pelos Direitos de Acesso à Leitura e à Informação no Mundo. Então, esse manifesto foi lançado no Fórum Social Mundial, que foi feito em Salvador, na Bahia, e a partir daí nós tivemos vários signatários assinando essa carta que vai ser entregue para a ONU. Então, assim, ainda está recebendo contribuições e já do Brasil inteiro. É um movimento bem interessante, informal, tem representantes também no Equador, nos Estados Unidos, em Moçambique, no Vietnã, no Nepal. É um movimento internacional que se articulou a partir de Brasília.
Cleide, já estamos nos aproximando do fim da entrevista e eu gostaria que você deixasse um recado para o público jovem sobre a importância da leitura e do livro. Importante que a juventude estabeleça uma relação muito próxima entre a busca do conhecimento e a leitura de livros, porque os livros são fontes fidedignas de informação e de registro do conhecimento. Hoje, muitos jovens buscam a informação apenas na internet. E essa informação na internet, ela é importante porque ela é rápida, mas ela também desaparece. Então, se você adquire um conhecimento que não é um conhecimento respaldado em fontes científicas, importantes, verdadeiras, você pega aquela informação, trata como verdadeira e às vezes não é. Então, queremos que a sociedade se apegue mais à leitura de livros para que tenha uma formação intelectual sólida e verdadeira, né? Os livros trazem muitas alegrias, trazem, além do conhecimento, o prazer da leitura. Eu conheço várias experiências, várias pessoas que progrediram na busca do conhecimento, progrediram enquanto escritores e na carreira profissional, na família, por conta dos livros. Nós temos inúmeras experiências e inúmeros modelos que provam que o livro ajuda a sociedade. E eu acho importante que muitos jovens estão produzindo literatura de muita qualidade. Então, assim, eu acho muito bacana que os jovens não só leiam, como também produzam literatura, porque é uma literatura de qualidade e dentro da linguagem que as pessoas gostam. Então é isso, eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês, me coloco à disposição para esclarecimentos que forem necessários e também pedir que a sociedade fique atenta aos movimentos culturais neste momento, muito importante. Temos aí a Lei Aldir Blanc, que foi aprovada e regulamentada agora recentemente, uma lei de emergências culturais que vai oferecer um recurso pequeno ainda, mas para dar um fôlego aí para o movimento cultural. Muito obrigada, Gilson. Obrigado, Gilson. Obrigado, Cleide. Esperamos que vocês ocupem seu lugar nos futuros conselhos de cultura. A cidade precisa de gente como vocês. Eu estou muito feliz de que vocês sejam candidatos a conselheiro da cultura e estarei torcendo e trabalhando para que assim seja. E obrigado por nos brindar a primeira entrevista deste ciclo. Radio Letras tenta melhorar a cada dia sua programação. Começa aos domingos com Literato, o programa de André Pulin. De segunda a quinta-feira fazemos Mosaico. Nos acompanha Gilson Alencar, Arinson Tavares. Na sexta-feira fazemos Tordesilhas, o programa em espanhol para Latinoamérica. Me acompanham vários colaboradores, Gassi Cima, Laninha da Fronteira, Jani Tugore, Salvador Vico. E chega sábado de História, o programa para baixinhos e para os pais também, com Verônica Vicença e com Gassi Simas. Você pode escrever para nós, radioletra2020@gmail.com. E agora chega um amigo a tocar para fechar o programa de hoje. Chico Nogueira. Eu...
radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. radioletras.com, de Brasília para o mundo.